a briga no Campeonato Brasileiro. Vamos ver a sequência do Flamengo que vem por aí. Vai fazer os pontos. Vamos fazer os pontos. Fluminense. 3. Aí pula o Corinthians, certo? Que não tem nada a ver. 1. Tá? Corinthians Copa do Brasil. Esse aí podemos pular, tá? Então, um ponto. É 1 ponto ou 3? Pra mim, 3. Pra mim, 3 também. 3. Você desempata 3? Então pode botar 3 aí. 3 contra o Fluminense. Juventude em casa. 3, né? 3. 6. Ih, Verdão. Vai ficando O líder é sério. Botafogo. Internacional fora, aí é difícil. 1. Pô, mas vocês vão levar o Flamengo pro título, hein? Não vai fazer 0, não vai perder nenhum. Calma. 7 pontos. Já até agora, vamos lá. Cruzeiro fora, 3. 1. Fora 1. 3, dinizismo. Ih, 8 é mesmo, hein? ponto. Vou empatar. 3-3. Então o voto de Minerva é do Rodrigo, nosso mulá, nosso editor. Contra o Cruzeiro, o Flamengo faz quantos pontos? 1, ele diz. É isso. Então tá, vai. Galo em casa é 3. Galo, O Galo pode estar no meio das Copas ali e 3. tal. Pelo amor de Deus. 3, eu vou 3. 3 também. 3, vai. Cuiabá fora, 3. 3. 3. Fortaleza fora, 1. 0. 3. 0. 1. 0 pra mim. Ficamos com Inter de novo Aí em casa. é o recorte do Massini. 3 finais. Se o Flamengo tiver condição de título eventual, ele ganha esses 3 jogos finais. Se ele não tiver, Não, com o Inter Internacional em em casa, casa, pra mim 3. é 1. 3. Outro 1. 3 ou 1, Rodrigo? 1. Criciúma fora, 3. 1. 1. Guerra esse jogo. Esse jogo vai ser uma guerra. 3. Criciúma perdeu. Rodrigo, 3 ou 1 contra o Criciúma fora? 3. Vitória em casa, 3. Se Deus quiser, vai 3. pontuar mais que Botafogo e Palmeiras. Ou seja, Mas não alcança. vou dar na cara dos 3 aqui quando eu falar em disponibilização. É isso. Quantos pontos o Flamengo fez? Vamos fazer a soma. 3 contra o Fluminense, 3 contra o Juventude, 1 do Inter. 7 contra o 8. Cruzeiro, 8 11. contra o Galo, 11 14. 14, 15. 15, 16. 18, 16. Contra o Inter. Empate acabou, contra o Inter? Foi. É. 16, 19, 22. 22 pontos. Ou não, o Criciúma foi Foi um empate. 1 ou 3 no final. Volta 3. Eu não, falei- 1. É, 1. 19 pontos. 19. 3, foi 3. 20 pontos. 3. Não, se for 3 pontos contra o Três. Criciúma, Então é 22. Então é 22. 3. 22 pontos. 22. É campeão. Alguém vai fazer 22 pontos no final? É. Fala. Pera aí, vamos lá. 22 dá quanto no total agora? Fica com... Nosso do Palmeiras é 7-3? 22 também. Então, mas daí o Palmeiras tem... É isso? O Botafogo vai para pré-Libertadores, é isso? Não, o A Botafogo gente não também fez tem o um que monte. bota. É. Mas não dá. Com 22 não é campeão, não. Mesmo com esse aproveitamento, não tem Ele jeito. precisa beliscar onde? Ponto aonde? Não dá. Beliscar ponta onde? Pode fazer. Nós estamos Ganhar falando- do Inter em casa. Ganhar Ganhar do Inter Fortaleza em casa, fora pô, que ninguém dá. ganhou. Fortaleza vai estar com o pneu arriado. 22 em 30 é uma baita pontuação. Mas como não tem confronto direto com Flamengo e Botafogo, ele tem que fazer. Se os outros fizerem 19, o Flamengo já não pega. Exato. Aqui, ó, o Thiago Lucas. Acho que o Flamengo só empata com Cruzeiro e Fortaleza e Inter fora de casa. O resto vence. Aí, E o Raul Fernando fala, não viaja, Tirone, tem que tirar 9 do Botafogo. 9. Olha, Sem confronto direto. sem confronto direto. Precisa de 26 de 30 pontos, diz aqui o Leonardo Santos. Cara, Então. se fizer isso, é um 8 vitórias e 2 empates. Ó, agora o Flamengo tá com 60% de aproveitamento. 22 de 30 sobe para 73. É uma É, melhora mas do que ele Luiz. está fazendo, certo? Por exemplo, Felipe Luiz nesse momento tem 100% de aproveitamento. Não, bem que tudo são dois bem. jogos só. Mas de 60 para 73 é um up. Só que para tirar a diferença do Botafogo, sobretudo, não há, talvez o up não basta. Vai precisar o up do up. Ele tem que entendeu? fazer quase 100%. Exato. Eu não sei se 100, mas uns 90 teria que fazer. Se o Flamengo
fizer 30 pontos e o Botafogo 22, não dá. Dá 9 a diferença. Ou seja, o Botafogo precisaria de fazer 73% e o Flamengo 100%. Com um ponto ainda na frente. O Flamengo ganhar tudo. Vamos imaginar que o Flamengo ganhe tudo. O Flamengo ganhou tudo, fez 30 pontos. E o Botafogo fez 22 em 9 jogos. Isso, vai precisar de 22. Um ponto a mais ainda o Botafogo fica, aí precisa ver critério de desempate. Até porque, ó, vamos pegar o aproveitamento atual, porque aí tem um parâmetro. O Botafogo está com 68. Se ele repetir o 68... Versa banho de porcentagem. O aritmético versa. É 27 que o Botafogo tem 27 para disputar, certo? Certo, 9 jogos. O Cigano tá 19 rindo, já pontos. estão pensando em título? É, 19. 19 para ele manter o que ele faz agora. Só 19 de 27. O Tem Botafogo. um detalhe. O Botafogo pode, não acho que... Tô falando em hipótese. Perder 3 pontos aí. Certo? Se o Palmeiras ganhar dele. Então o Palmeiras ganha 3 pontos. E o Flamengo tem que passar o Palmeiras também. Eles têm que passar os dois. O Flamengo tem que passar os dois. Essa é a questão. Não é só... E o Fortaleza, né? Mas ainda tem o confronto com o Fortaleza. Sim, pode tirar 3 pontos aí. Bom, e até o final o Flamengo promete disputar não só uma vaga nas competições, título também, certo, na Copa do Brasil, por que não no Campeonato Brasileiro? O Felipe Luiz e o Gabigol aparecem na nossa tela. Esse jogo tá virando, hein? Será, Mari? O amor. Quando tem amor, dá pra reconquistar. Tudo se resolve, não é verdade? Não é, Pedro? Ou eu tô sendo muito iludida e muito ingênua? Tudo bem, pessoal? Um beijo, Mari, um abraço, Bruno. Olha, Mari, tá sendo, diria, por enquanto, muito romântica, né? Muito apaixonada, porque não dá pra dizer assim que melhorou bastante a situação do Gabigol, não. Dá uma pequena fagulha de esperança, por enquanto, nos torcedores, assim, talvez por conta de ter voltado a ser titular. Ainda tem contrato com o Flamengo até o fim dessa temporada, estava praticamente esquecido ali, relegado a segundo reserva, né? Mesmo com a ausência do Pedro, enfim. Mas o Gabigol agora é o titular confirmado pelo Felipe Luiz, foi titular nas últimas 2 partidas. Teve uma breve melhora na sua movimentação, ainda não voltou a marcar gols, mas de fato o Gabigol tem um apoio, suporte do treinador Felipe Luiz, que é o técnico até 2025 em contrato, pelo menos. Mas tem uma eleição pelo caminho, então tudo pode mudar até lá. No último fim de semana, no sábado especificamente, horas antes, sempre bom a gente dar o contexto, horas antes da eleição municipal, que tinha eleição para vereador, o Marcos Braz, que era candidato à reeleição como vereador, acabou não conquistando essa reeleição. Ele entrou numa live com a jornalista Raíssa Simplício e falou, entre outros temas, sobre o Flamengo, sobre a questão do Gabigol. Então ele tentou falar um pouquinho, aí mudou um pouco aquele perfil, aquele discurso de que pouco provável, de que o Gabigol não deveria ficar. Ele falou um pouquinho sobre essa possibilidade de permanência do jogador, do camisa 99 do Flamengo. Será que ele pode ficar mais um pouquinho, quem sabe 25, 26? Então vamos ouvir um pouquinho o que o Marcos Braz disse para a Raíssa Simplício. Eu tenho certeza que o Gabriel quer ficar, porque ele ainda não assinou com nenhum time. E se o Flamengo também não comunicou oficialmente ainda que não o quer, também deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta em determinada situação, que precisa fazer os ajustes que forem possíveis para o Flamengo em relação à parte financeira. Então, assim, é aquele negócio, ninguém quer separar. O casal tá brigado, mas ninguém quer separar. Ninguém tem coragem de separar mesmo. É isso que tá havendo, entendeu? Agora, claro que com o Felipe Luiz agora, você tem aí uns novos ares e um novo norte que, de repente, a gente enxerga que pode ter uma renovação de contrato.
Tá, então, o Marcos Braz falando com a jornalista Raíssa Simplício. E aí, além desse contexto eleitoral que havia nesse último domingo, tem um outro contexto eleitoral do dia 9 de dezembro, aqui atrás, na Gávea, que vai acontecer o pleito, né, pela presidência do Flamengo no próximo triênio. Então tem 4 chapas mais fortes, mais 6 inscritas. Então, de fato, vai ter essa disputa aberta aí. Não se sabe nem quem vai comandar o clube na próxima temporada, embora o Flamengo tenha feito esse contrato com o Felipe Luiz até o fim de 2025. Não se sabe quem vai ser o próximo comandante, e a partir do dia 9 de dezembro, o Flamengo, à noite, vai ter um novo comandante para o próximo triênio, e aí sim, essa nova gestão pode tomar as rédeas aí e avançar, no caso, o Gabigol, o que não houve de avanço até agora. A situação permanece a mesma, tem aquela oferta ali de 1 ano que o Gabigol não topou, 50% de aumento, então a situação permanece inalterada. Houve sim essa marola aí, que a gente pode dizer, criada com essa fala do Marcos Braz, essa mudança de perfil dentro de todo esse contexto que a gente já explicou. E o Marcos Braz, né, Pedro, ele coloca muito nessa cota também dessa relação com o Felipe Luiz. E a gente tem o Gabi com o Tite e com o Felipe Luiz nessa temporada sem o campeonato estadual. Com o Tite, 20 jogos e 2 como titular, mas em termos de minutagem, né, o Felipe Luiz já tem o mesmo número como titular e a minutagem muito maior. Tem 2 gols, teve 2 gols e 1 assistência com o Tite. O Felipe Luiz ainda nada, mas aumentou o seu número de finalizações no alvo ali por jogo, claro, um recorte menor, mas é a minutagem que chama a atenção. Tá faltando ainda um outro, assim, do lado coluna? do Tite, do lado do Felipe Luiz, tem assim, com o Pedro disponível. Sim. Porque não é que ele foi reserva com o Tite, ele foi reserva com o Pedro. É verdade também que muitas vezes o Tite teve a oportunidade de usá-lo no time titular e não usou. Carlinhos. E colocou Ele o era Carlinhos. o último da fila. Mas aí a questão pode ser, se o Pedro estivesse no time, o Gabigol seria o titular? Do Felipe Luiz? Do Felipe Luiz, isso. Não, porque o Gabigol se tornou uma urgência. Não. E eu concordo que ele melhorou. Concordo. Concordo que ele está... Difícil falar dessas coisas que são subjetivas, assim, está mais interessado. Mas ele está participando mais, ele está mais competitivo em campo. Agora, se tivesse o Pedro, o contrato dele ia terminar. Porque com Tite ou sem Tite, com o Felipe Luiz, tudo, ia jogar o Pedro. Olha os números do Pedro. O Pedro, parado há um tempão, é artilheiro do Brasil ainda. É verdade. E com o Tite, se o Tite permanecesse no cargo, aí de fato ele não ficaria mesmo, né? Não ficaria. Não dá para imaginar. É que não teria nem assunto. Não teria nem assunto. Porque se o Tite estivesse, significaria que o Flamengo estaria vencendo aí os campeonatos ainda, né? Disputando os títulos, e o Gabigol estaria, de fato, sem espaço. 3 pontos interessantes. Uma entrevista antes da eleição. Tá falando aqui há quase meia hora, ele só destacou 3 pontos. Uma entrevista antes da eleição. Ele não foi eleito, né? Não. Outra situação. Quando o Braz falava sobre o Gabigol, sempre mais fechado, um tom de fim de ciclo. Agora, com sorriso. É verdade. Sorriso, otimista. Gargalhada, é um casamento que ninguém quer terminar. E terceiro, o que mais me incomoda. Qual? Ele jogou na contra do Tite. Sendo que ele já tinha... Sendo que a direção tinha uma posição também, institucional. Verdade. O que ele fez ali foi jogar na contra do Tite. Agora com o Felipe Luiz. E ele não está falando de qualquer jogador. Ele está falando de um jogador histórico, de um ídolo rubro-negro, que tudo bem. Estou colocando aqui o Gabigol como vítima, não. O Gabigol também errou demais e caiu muito de produção. E muitos desses erros fora de campo. Sim, ele se colocou numa posição de possibilidade de não renovação. Ao mesmo tempo, era óbvio que o Tite, dentro do modelo de jogo dele, confiava mais no Pedro para ser esse 9. Só que eu acho que foi um erro muito grande, a partir da lesão do Pedro, o Gabigol ser o último da fila. Aí era o momento do técnico criar um repertório e tentar resgatar um jogador que pode ajudar e está ajudando com o Felipe. Não é ainda aquele jogador, está muito distante do cara que empilhou taças, fez gols de maneira constante, foi ultra decisivo, mas você já vê um jogador mais participativo porque tem algo que eu acho que é fundamental na vida, né? Quando alguém te passa confiança, você, Bruno, quando o Felipe te passa confiança aqui, você vem com tudo para apresentar, a Mari também. Agora, se o teu chefe não passa essa confiança, o ambiente está pesado e está sem clima, o jogador também não fica muito motivado. Erra mais. Sim, quando eu trabalho, por exemplo, com a Mari,
fica complicado, né? A gente tá no ar. Você também sente isso? O Donan é o nosso Gabigol, porque ele chega aqui acuado, com medo do mundo, o mundo vai acabar, olha pra mim e fala, não vão renovar meu contrato. Eu falo, calma, Donan. Vai dar certo. Falta 2 anos ainda pra acabar seu contrato. Isso. Vai Então, dar tudo Sabe certo. uma coisa assim, que é muito difícil no futebol? É bem difícil dos outros... Futebol não é normal, né? Futebol é bem diferente mesmo de tudo. Porque, sim, a gente está falando de uma relação de trabalho. Isso aí. Sim. Ele é funcionário da empresa, do banco, Sim. da papelaria, do açougue, da empresa de ônibus. Ele é funcionário. Mas ele foi o funcionário que não teve um bom desempenho. Ele foi avaliado, ele não teve um bom desempenho. Tem tempo, hein? Já tem tempo. E agora, muito perto do fim de um contrato, do vínculo de funcionário dele com o empregador, ele aparece de novo, jogando bem, trabalhando bem, chegando no horário, cumprindo as metas, vendendo, tal. Sim, sim. O que faz um funcionário comum. E a empresa tem dificuldade de ver como funcionário. Por quê? Porque o futebol é diferente. Porque ele é o Gabigol. Ele me faz lembrar do River, ele me faz lembrar daqueles gols, ele me faz lembrar do Atlético Paranaense na final, ele me faz lembrar... Ele é o Gabigol. Então, mas em 2 jogos a gente mostrou os números ali, mas 2 jogos foram suficientes para falar, tá vendo, tem que renovar e vai continuar? Não, mas melhorou. Mas aí... Não, porque aí, Mari... Mas melhorou e a gente volta pro Pedro. Então, mas aí é o Ele seguinte... não estaria nem jogando. E tem que ver o molde desse contrato, né? Se esse Então, casamento for aí continuar. que eu vou chegar, Esse é o ponto. Mari, porque assim, eu acho que o Pedro pode ajudar a gente. Essa proposta da renovação é de outubro do ano passado. Sim. Não é isso, 23, Pedro? né? De 23, que é com esse aumento aí de 50%, aumento de 50% e mais Não um ano. existe. Ele fez... Na Eu empresa, adoraria que existisse. Eu adoraria que existisse. Amanhã eu tenho reunião, vou levar pro Então, nosso chefe. leva o contrato do Gabigol. Eu ou o Gabigol, quem tá jogando mais? Porque você, então... Não, mas não é nem quem tá jogando mais. Você, nesse ano, rendeu muito mais que ele. Sim. Olha aí. É Olha verdade. que nível, hein, Gabigol? Não, mas não é, Pedro. Essa proposta é do ano passado. Negociando aqui o contrato ao vivo. Ao vivo. O que ele fez nesse ano para justificar que o contrato seja renovado com o mesmo valor? É uma proposta mais recente, né, Bruno? Porque essa de 1 ano com 50% de aumento é mais recente. A que pegava mais era aquela de 5 anos de contrato que o Flamengo tinha encaminhado e tudo mais, o departamento de futebol, e aí chegou na cúpula ali do presidente Rodolfo Landim, houve muita pressão e aí o Landim de fato vetou aquele contrato pomposo com 5 anos, luvas enormes, etc. Essa de 1 ano de contrato com 50% de aumento é mais recente. Então o Flamengo apostando que o Gabigol pode mostrar um bom ano ainda, em 2025 no caso, e aí depois renovar mais à frente, seria essa a ideia. Mesmo assim, muita gente não concorda, porque já seria um reajuste diante do que o Gabigol não está jogando. E vocês falavam do Pedro aí, são perfis muito diferentes, né? Não só como jogadores, mas do que eles conseguem apresentar em pouco espaço. Durante o período que o Gabigol foi absoluto, o Pedro também tinha poucas chances. Ele entrava ali faltando 15, 20 minutos, que é mais ou menos o que aconteceu com o Gabigol agora. E o Pedro geralmente deixava um gol, aproveitava as suas oportunidades, demonstrava insatisfação também, mas o Gabigol não conseguiu mostrar isso. Então acho que essa é a grande diferença. Ele precisa de uma sequência, precisa de motivação e não se sabe se nessa reta final ele vai conseguir ter esse tempo hábil que ele não teve com o Tite. E até em alguns momentos com o Tite, que ele não era opção, ele também estava lesionado, né? E o Tite acionou o Carlinhos também por isso, fazendo aqui até sem querer uma defesa do Tite nesse sentido. E tem só uma coisa... Fala, Marra. Rapidamente, para não perder. Nessa época que o Gabigol era o titular e que o Pedro de vez em quando entrava e performava, até o Muniz também performava. Sim. Que jogava bem menos. Foi bem com o Senna, né? E que hoje está lá no furo, né? O que eu ia lembrar é que tem um campeonato mundial que vai ser disputado no ano que vem. O Flamengo precisa de não vai ter um centroavante de hierarquia ali para disputar esse campeonato, porque o Pedro, acho que não deve se recuperar a tempo, infelizmente, né? No 8 meio do meses, ano. né? Então, vai estar voltando. então ainda tem isso na conversa. Agora tudo depende do Gabigol. O contexto que estava contra ele, o ambiente mais pesado, a falta de confiança do Tite, isso terminou.
O Filipe Luís tem tido a confiança nele, falou sobre isso recentemente, que ele ainda está numa curva de retomada, de recuperação de confiança, e não vai ser da noite para o dia que ele vai voltar a ser aquele jogador. Mas dentro de um time que está criando mais, que está, né, jogando mais próximo, né, que está atacando com muita gente, né, que está com outra postura, eu acho que ele pode crescer ainda mais. Né? Agora, um ponto negócio é negócio. Ele ainda não merece esse reajuste, dentro do que a gente viu de recorte recente. Só que o Gabigol tem uma boa idade. O Gabigol não acabou pro futebol. Não. Também acho que não. Claro que não acabou pro futebol. E ele pode ser rival do Flamengo. Sim. E eu acho... Rival, não tô falando rival local. E sim, outra rival... coisa... Fala, Pedro. Só a questão do doping também, né? Porque às vezes você acerta um contrato e ele pode parar, de repente, até abril de 2025. Ainda tem isso. Então, assim, negócio é negócio. Você tem que chegar num acordo, parte financeira, né? Até que ponto o Flamengo está disposto a esticar a corda financeiramente e vai ser algo consciente para a permanência dele. Eu ainda acho que ele pode render muito. Só que também é algo interessante que o Pedro trouxe. No momento que o Pedro era titular, o Pedro era reserva, era merecido, porque o Gabigol estava performando. E o Pedro esperou, hein? Esperou por um tempo e agora, assim... Até a lesão, a gente está falando do melhor atacante do país. Melhor camisa 9 do país. Ele machucou indo para a seleção. Só que a postura do Gabigol foi diferente. É. Foi uma postura mais estrela, mais né? Acho que tem mais a ver também com a personalidade. Tem. E ele não rendeu, ele não pediu passagem quando teve as oportunidades. Eu sou mais cética e é o que o Pedro trouxe na primeira palavra dele ali, na primeira entrada. A conversa volta, esse sorrisão na cara, porque o Flamengo está desesperado. Essa diretoria está desesperada que não vai conseguir ser reeleita. Mas usam muito o Gabigol. Mas é isso que eu tô te falando. A felicidade é o Filipe Luís vai salvar meu ano. Ai, Filipe Luís, meu Deus, terminando com um sorrisão. Nossa última cartada, Gabigol, fica, pum, aí eu sou reeleito. Pra mim, é só massa de termômetro da torcida. Porque por eles não querem. Ele é o jogador que mais mexe com o torcedor rubro-negro. É isso. E você quer que ele mexa? Tem Fla-Flu e tem o Corinthians agora, na volta da data FIFA, para ele mexer com a nação. Pedro, vou me despedir de você e vou mandar um abraço para o Chapolin rubro-negro, que está passando por um probleminha de saúde, Mari. Ai. Mas a família está sempre ligada aqui conosco, assistindo sempre ao Sport Center. Ele também, claro, mas a gente está desejando aí a rápida recuperação para estar aí de volta conosco, nos assistindo e principalmente ali na arquibancada do Maracanã. Um abraço aí, Pedro. Um abraço, Bruno, e um abraço pro Chapolin também. Tá sempre ali na mureta do Maracanã. Manda um abraço sempre pro Bruno e a gente sempre se encontra na muretinha ali. Então, um abraço e ótima recuperação pro Chapolin. Valeu, gente. Um abraço aqui do time do Sport Center e a gente fala também sobre bola de prata agora no nosso programa. Que é sobre ele, Bruno. Voltará a grande fase. Olha o Gabi pelo Flamengo no Brasileirão. Já pensou, Mariana? Fla-Flu e o Corinthians. O que esse homem aí é capaz de fazer? A comemoração, ele assinando um contrato. 50% e não sei quantos anos de contrato ainda. Esses são os números. A média no Prêmio ESPN Bola de Prata aposta ganha 5,5, mas não marca desde o dia 20 de julho na vitória sobre o Criciúma. Vamos falar agora de Hugo Souza. O Corinthians notificou hoje, quinta-feira, dia 10 de outubro, o Flamengo dizendo que vai exercer a opção de compra. Notificar é diferente de exercer. Para exercer, ou faz o pagamento à vista, ou dá garantias bancárias que o Flamengo aceite para que o pagamento seja parcelado. E aí, como seria a parcela? Nós tivemos acesso ao contrato entre Flamengo e Corinthians. Caso o Corinthians apresente uma garantia bancária que o Flamengo aceite, o Corinthians pode parcelar o valor em 4 vezes. 4 parcelas iguais de 200 mil euros. E aí, totalizaria aí o valor da opção de compra. Seria 15 de janeiro, a primeira parcela de 2025, 15 de junho de 2025, 15 de janeiro de 2026 e 15 de junho de 2026. Então, galera, aí totalizaria, portanto, os 800 mil euros da opção de compra por 60% dos direitos econômicos do atleta. Vou dar a minha opinião, o Flamengo deu muito mole nessa negociação e eu fico muito tranquilo em dizer isso, sabe por quê? Quando ele retornou do futebol português, lá do Chaves, e eu fui xingado aqui no canal, hein? Eu lembro disso.
quando eu falei, olha, se eu fosse o Flamengo, eu ficaria com o Hugo Souza e negociaria o Matheus Cunha. Aí na ocasião fui xingado aqui, Vene, você não entende nada de futebol. Vene, você gerencia o Hugo Souza. Vene, você ganha dinheiro com o Hugo Souza. Não, gente, tá aí, ó. Matheus Cunha é desvalorizado atualmente no Flamengo, todos nós sabemos disso. Sempre que foi acionado, deu um ou mole ou outro. Tá na conta dele a eliminação para o Olímpia ano passado. Tá na conta dele o jogo contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Isso que eu tô lembrando agora. E o Hugo Souza supervalorizado, sendo vendido pelo Flamengo por apenas 800 mil euros. O que o Flamengo vai fazer com 800 mil euros? Nada, gente. Não vai mudar em nada a vida do Flamengo. Nada. Mas está negociando um baita goleiro apenas por esse valor. O Corinthians, obviamente, repito, ou paga à vista ou dá essa garantia bancária que o Flamengo aceite, tá bom? Que garantia é essa? Vou dar um exemplo. Na venda do Mateuzinho para o Corinthians, o Flamengo aceitou a garantia de que, se o Corinthians atrasasse o pagamento, quem pagaria seria um patrocinador, que é a Abrax. O Flamengo aceitou. O Flamengo pode aceitar agora, novamente, essa situação. E por falar em pagar, o Flamengo conseguiu um acordo com a CBF e a CBF vai pagar 40% do salário do Pedro. Para vocês entenderem, a FIFA, por lei, já iria pagar 60% do salário do Pedro, esses 60% do valor que estão em CLT, tá? E os outros 40% que estão em direito de imagem, a FIFA não assume. E aí o Flamengo costurou esse acordo com a CBF para a CBF assumir nesse período que o jogador estiver longe dos gramados. Então, querendo ou não, o Flamengo diminui o prejuízo financeiro, mas o prejuízo técnico não tem como. O Flamengo perdeu muito sem o Pedro. Arrisco a dizer que se o Pedro estivesse em campo, acho que o Flamengo não seria eliminado na Libertadores para o Peñarol. Vai estar fazendo muita falta e vai fazer muita falta durante muito tempo, porque ele só deve voltar no meio da próxima temporada. Enfim, resta saber como vai voltar. Existe aquela dúvida, aquela incógnita. É a segunda cirurgia em joelho do Pedro, não no mesmo joelho, vale dizer isso, mas é uma cirurgia grave no joelho. Mudando de assunto, o Alcaraz deu uma entrevista à Flá TV, entrevista muito boa, por sinal, parabéns aos colegas da Flá TV, um bom conteúdo, e uma das respostas me chamou a atenção quando ele foi questionado sobre o que Felipe Luiz pede aos volantes e aos meias. E ele falou o seguinte, abre aspas, pede muito aos meias e aos volantes para que cheguemos muito à área, para atacar. Uma das minhas características é chegar à área, chutar. Então fico contente que me peçam para chegar nela. Risos. Então tá aí. O Felipe Luiz está certo, né? E eu hoje no programa até rolou, entre aspas, esse debate com o Pedrosa lá no SBT Sport Rio. O Pedrosa tem a opinião dele, óbvio, e a gente tem que respeitar que a torcida do Flamengo pede muito espetáculo. Eu falei, olha, eu não concordo com a palavra espetáculo. Eu acho que a torcida do Flamengo pede muito mais um time ofensivo. E com o Felipe Luiz é um time ofensivo. Com o Tite não era um time ofensivo. Era um time muito burocrático. Muito burocrático. Em vários momentos ele poderia conseguir um placar mais elástico e ele segurava um pouco o time. Então, é o que eu penso. Gabigol, galera, informação sobre Gabigol nos bastidores do Flamengo. Há relatos de quem convive no dia a dia do Flamengo, no Ninho do Urubu, que o Gabigol está muito mais feliz nos últimos dias. Por que será, né? A gente sabe o motivo, né? Óbvio que ninguém vai cravar, que é por conta do Tite, mas a gente sabe que é isso. Eu me coloco muito no lugar do Gabigol, cara, e sem julgamentos assim. Supondo, você é funcionário de uma empresa, você sabe que seu chefe não vai muito com sua cara, não gosta muito. Até porque o Gabigol fez por onde? Não podemos normalizar o que o Gabigol fez. Ele subiu num trio elétrico e ele xingou o Tite. O Tite vai se... Entendeu? O Gabigol não precisa de você. Ele repetiu isso. Então ele xingou o Tite. O Gabigol deu motivos para o Tite não gostar muito dele. Mas, querendo ou não, os dois tiveram que conviver ali durante quase um ano. E o Gabigol sabia que ele não gostava muito do chefe dele. Você aí, se põe no lugar dele. Você sabe que o seu chefe não vai muito com a sua cara. Você vai trabalhar 100% feliz? Não, gente. Sem demagogia, sem lero-lero, sem frescurinha. A verdade é essa, gente. Não tem como, o cara não estava 100% feliz. Ponto. Agora, ele sabe que o Felipe Luiz gosta dele. O Felipe Luiz botou como titular nos 2 últimos jogos e, pelo visto, vai manter. Então, no dia a dia, ele está muito mais feliz. Aí, então, são as últimas informações do Flamengo. Então, vamos ficar de olho aí para ver o que vai acontecer referente aí o Gabigol, né?
Agora falando do Hugo Souza, cara, essa situação tá demais, hein? Tá demais o Corinthians querendo parcelar 800 mil euros, cara. Isso aí era pra pagar à vista. É pra pagar à vista. Corinthians querendo negociar 800 mil euros com o Flamengo. Tá de brincadeira. E se eu fosse o Landim, eu nem vendia mais o Hugo Souza. Nem vendia mais. O Corinthians tá fazendo de tudo pra tumultuar o Flamengo na Copa do Brasil. Ah, não, tá demais isso daí, já tá demais. Eu, se fosse Landim, não aceitava o parcelamento. Chegava e falava o seguinte, ó, quer levar o Hugo Souza? Então é o seguinte, é no cash, é no Pix, é à vista. Acabou, é 800 mil euros. Vai parcelar pra quê? Pra ficar esperando e vendo se vão pagar? Nem pagaram o Mateuzinho ainda. Nem pagaram o Mateuzinho ainda. Aí tá de brincadeira. Vamos ver o que vai acontecer, né, nação? E agora, esses números aí, ó. Para o Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.